Só o meu áudio que tá ruim, Silvio. Tá dando para te ouvir. Tá? Aqui para mim tá aparecendo como se tivesse bloqueado o áudio. Não, tá aparecendo aqui. Pessoal, vamos lá. Então tranquilo. É isso aí. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do curso de Educação Física da unidade aqui do Norte Shopping, tá? É um prazer ter todos vocês aí, todos os alunos do Norte Shopping, todos os demais alunos de outras unidades, né? E com certeza todos os outros espectadores aí, né, que tiverem interesse em prestigiar aqui as nossas lives semanais, tá? Então, nossa temática de hoje é gestão de carreira, exclusão de gênero no esporte. Então, trago para vocês hoje aqui o professor Rafael Simões, tá? É docente nosso aqui do curso de Educação Física, inclusive do nossa unidade, né? Do Campus Norte Shopping. É um prazer ter o Rafael aqui com a gente. E vou deixar aí agora o espaço para o Rafael poder fazer uma explanação melhor do trabalho dele e trazer um pouquinho da experiência dele para todos nós aí. Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Agora seu áudio está desabilitado. Não estamos te escutando não, Rafael. Agora foi? Foi, agora foi. Beleza. Então, estava falando, boa noite a todos e a todas. Silvio, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui nessa live com todo mundo aí para a gente bater um papo sobre gestão de carreira. A gente vai tentar sanar algumas dúvidas, né, que o pessoal ainda tem, mesmo que pode estar em alguns períodos mais avançados, mas ainda resta alguma dúvida sobre como é que a gente vai gerir nossa carreira de profissional de educação física, né, de que maneira, e o que a gente pode ou não pode enquanto licenciado ou bacharel, né, algumas situações também de estágio. A gente vai ver se consegue ainda falar sobre um pouquinho da exclusão de gênero. Seu áudio foi desabilitado de novo, Rafael. Habilita teu áudio aí de novo. Tá funcionando não, Rafael? Tá desabilitado o áudio. Teu áudio está desabilitado, Rafael. Eu acho melhor, de repente, não sei se é um problema com o teu microfone, de repente você tirar o microfone e ir com o microfone do notebook mesmo. Aqui parece pra gente teu áudio desabilitado. Silvio, tenta entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Aqui ele não vai ouvir. Não, pois é, acho que ele ouve a gente sim, ele só não está conseguindo habilitar o áudio dele. Ah, agora foi, Rafael. Foi? Beleza. Então vamos lá. Então, qual foi a parte que vocês não me ouviram? Não ouviram nada? Ouviram alguma coisa? A gente começou a escutar você falar sobre a gestão de carreira, né? Isso aí. Então, assim, aí depois a ideia hoje é a gente tentar tirar algumas dúvidas, né, de quem ainda tem, o pessoal do primeiro período que está chegando agora, até o pessoal de alguns períodos mais avançados, que ainda tem alguma dúvida em relação ao que a gente faz como profissional de educação física, né? Qual é o papel do licenciado, qual é o papel do bacharel, falar um pouquinho sobre o estágio, falar sobre a nossa visão na faculdade, né, e o pós-faculdade, depois quando a gente se gradua. Então, a ideia hoje do papo é justamente essa.
né, tirar essas dúvidas, tentar bater um papo bem descontraído. Eu vou passar uns slides aqui, mas assim, é só mesmo para uma questão de base, e depois eu posso disponibilizar o material todo para quem quiser. Vai estar lá no canal do Silvio, vai estar no meu Instagram também algum material, e o pessoal vai vendo aí. Então, eu vou colocar o conteúdo, tá, Silvio? E a gente vai falando, vai conversando aí. Você está querendo apresentar? Está carregando aqui o PowerPoint. Ah, beleza. Agora vai, deu uma travada aqui, mas acho que agora a gente consegue iniciar sem problema. Quando carregar aí para vocês me avisem, por favor. Que a gente inicia aqui o papo. Por enquanto está aparecendo aqui para a gente o slide que eu projetei. Para mim já está carregando aqui. Que às vezes dá uma travada, né? Mas coisas do ao vivo. Agora está aparecendo. Está aparecendo? Então deixa eu só abrir para mim aqui que a gente começa. Está aparecendo. Beleza. Valeu, Cristiane. Obrigado aí. Nada, professor. Deixa eu abrir aqui para mim que a gente começa, tá? Para mim ainda está carregando. Agora foi. Bom, acho que está aparecendo para todo mundo aí, né? Então a gente já pode ir. Tudo certo, Rafael. Beleza. À medida que eu for passando aí, vocês vão me falando. Tá bom, Silvio? Você me dá esse feedback aí, por favor. Beleza, tudo certo. Então, deixei aqui, né, alguns contatos meus, acho que já até passou. Tem alguns contatos meus aí, meu Instagram, meu e-mail, meu WhatsApp. Para todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser bater um papo depois, né, ou a gente bater um papo pelo Instagram, ou me mandar e-mail, ou até pelo próprio WhatsApp, sem problema algum. Acho que a gente, nesse momento, não existe professor e aluno, né? A gente está tudo já se tornando quase que todos profissionais de educação física. Então, a gente segue junto nessa luta aí para valorizar cada vez mais nossa profissão. Então, aqui alguma das minhas qualificações, algumas coisas que eu já fiz, né? Hoje, sou mestrando em Ciências da Atividade Física, já
Sou pós-graduado em ginástica e esportes coletivos, pós-graduado em educação física com ênfase em futebol e futsal, tenho MBA em marketing esportivo, fiz licenciatura plena em educação física, me graduei também em ciências jurídicas, que é direito, e também sou hoje docente da Universidade Estácio de Sá, tanto no campus do Norte Shopping quanto também em Nova Iguaçu, professor do município do Rio, e organizador da Jornada de Educação Física na Baixada Fluminense. Já fizemos 2 aqui em Nova Iguaçu. Demos uma pausa por conta da pandemia, mas a ideia é que a gente retorne de novo esse ano. Então, quando a gente fala de gestão de carreira, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: por que eu entrei para a faculdade? Por que eu resolvi fazer educação física? Cada um se pergunta isso, né? Será que eu quero só uma graduação? Será que eu só quero simplesmente um diploma para pendurar na parede? Ou não, realmente eu quero seguir essa carreira, eu quero vencer nessa carreira, por mais difícil que a gente acha que seja, por mais que a gente pense que a educação física é pouco valorizada, mas cabe a nós, né, profissionais de educação física, vocês, futuros profissionais de educação física, buscar essa valorização, né? Então, assim, quando a gente pensa que o que a gente vai fazer na nossa vida, quando a gente entra para a faculdade, eu, por exemplo, joguei futebol até os 17 anos, né? Então, meu sonho quando eu entrei para a faculdade de educação física era você treinador de futebol, ou você preparador físico, alguma coisa do tipo. Só que à medida que a gente vai passando, vai entrando na faculdade, vai conhecendo pessoas, vai conhecendo alguns professores, vai abrindo novas perspectivas na nossa vida. Então, isso é importante porque, de repente, aquela ideia fixa que a gente tinha acaba, de repente, mudando. Eu mesmo só fui trabalhar com futebol depois de não sei quantos anos de formado, porque surgiu uma oportunidade com a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu acabei virando técnico do time de futebol da Seleção do Rio, e fui conhecer Turquia, Croácia, Argentina, Chile, Panamá, sendo técnico. Então, eu descobri um nicho de mercado ali que eu nem imaginava que existia, né? Um campeonato mundial de advogados de futebol. Pô, quando que eu ia imaginar isso? Mas, até por conta da minha segunda formação, que é em Direito, né, de conversar com algumas pessoas, de receber o jornalzinho da Ordem, a gente acaba vendo essas oportunidades. Quando a oportunidade bate, a gente tem que encarar. E acabei parando na Turquia em 2010, né, sem imaginar o que vinha pela frente. A gente com uma preparação lá bem simples, né, uma equipe montada às pressas, com uniforme comprado na Uruguaiana. Então, quando eu cheguei na Turquia e vi aquele mundo, né, de jogadores de outros países, outras delegações chegando junto comigo no aeroporto de Antalya, eu falei, caramba, é meu sonho, é um sonho que eu realizei. Mas apesar desse sonho realizado, de trabalhar nessa parte do futebol, acabei que eu fui para outras áreas da educação física, né? Me especializei muito em futsal, minha maior paixão é o futsal. Trabalhei em alguns clubes no Rio de Janeiro, trabalhei no Botafogo, estagiei no Vasco, trabalhei em clubes em Paracambi, em Nova Iguaçu, a gente disputou o Campeonato Carioca, Rio, São Paulo, Minas. Então, coisa que eu não imaginava antes, porque o futsal para mim, né, como criança e adolescente, era uma coisa muito só de passar o tempo, só de brincar. Então, acabei me apaixonando pelo futsal. Um outro ponto também que eu nem imaginava, né, de trabalhar com crianças. Falava que nunca ia trabalhar com crianças, e está aí um pouco da minha experiência, tanto em escola particular quanto em escola pública, e a gente fazendo um trabalho um pouco diferente, né? E quando a gente trabalha com criança, parece que a sua visão de educação física ela cresce um pouco mais, né? Então, esses aqui são alguns trabalhos que eu fiz, né, com as crianças, e apaixonado por trabalhar com criança. Isso aqui é os Jogos Universitários da Baixada Fluminense que eu realizo, e também a Jornada de Educação Física. Aqui é o que eu falei da OAB, né, essas fotos, campeão brasileiro, terceiro colocado no Mundial, vice-campeão da Copa América, fui nomeado embaixador do Mundo Avocat, que é o Mundial de Advogados, pelo fundador, que é o Vincent Pindatel, francês de Marselha, advogado também, apaixonado por futebol. E um dos grandes sonhos também que eu consegui realizar no passado foi ingressar na Estácio de Sá. Mas tudo isso, por quê? Porque eu projetei algumas situações dentro da minha vida para que minha carreira seguisse de uma maneira assim, mesmo que a gente planeja, né, a gente sabe que algumas nuances acontecem, mas a gente tem que seguir em frente. Se acredita, tem que seguir em frente. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né,
como construir uma carreira com curso de educação física, né? Como ter uma educação física de sucesso? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é educação física, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente pensa, pô, educação física é só esporte? Educação física é só musculação? Hoje, em dia, né, a gente fala muito de crossfit, né, que está crescendo cada vez mais esse mercado, e o Silvio está aqui, né, para poder comprovar isso. Então, a gente vai vendo que a educação física ela não é restrita a poucas áreas, ela tem um leque muito amplo para a gente poder seguir, né? E às vezes a gente acha que, pô, não vai dar certo, ali está muito cheio, o mercado já está saturado, mas assim, que outro caminho que eu posso seguir? Mas assim, só para a gente exemplificar aqui, né, de acordo com a Federação Internacional de Educação Física foi definida em 1970 como elemento de educação que utiliza sistematicamente as atividades físicas e a influência dos agentes naturais, ar, sol, água, etc., como meios específicos, onde a atividade física é considerada um meio educativo privilegiado porque abrange o ser na sua totalidade. Dessa forma, o exercício físico foi identificado como um meio específico da educação física, cujos objetivos principais foram corpo são equilibrado, aptidão para ação e valores morais. Então, quando a gente pega essa definição, a gente já começa a ver que realmente a educação física é um campo amplo, é uma área extensa. E não adianta a gente ficar pensando, coitado de mim, será que não vai dar certo? Não, a gente tem que se graduar, a gente tem que se especializar. Tá, obrigado. Faltou areia, né? Então a gente... E eu que gosto de jogar futebol e vôlei de praia, apesar de não ter muita altura, obrigado. A gente coloca aqui depois. Mas a areia também é fundamental, né? E hoje em dia, né? Eu vou chegar lá também nessa parte. Tem a questão dos esportes de aventura, né? De muito personal, né? De muito funcional sendo feito na praia, né? Esse contato, essa responsabilidade que nós temos como educadores e educadoras, né? Com o meio ambiente também, né? Com o ambiente que nos cerca. Então, isso é importante para quem trabalha ali na areia, seja com funcional, com futebol, com vôlei, com futebol de areia, enfim, com uma série de exercícios físicos. Né? É importante a gente também saber cuidar do que a gente está, aonde a gente está trabalhando. Mas pode deixar que eu vou consertando, Angélica. Obrigado. E aí a carreira de educação física, né? O profissional da área de educação física tem por objetivo promover a saúde das pessoas através da prática de atividades físicas. De repente, atividades físicas ali a gente pode mudar para exercício físico, né? Porque aí fica uma coisa mais ampla, né? A gente sabe que tem uma diferença de conceitos, né? Mas a gente pode abranger também a atividade física, porque a gente pode incentivar as pessoas não só a fazerem os exercícios físicos, né? Que são programados, estruturados, mas também a questão das atividades físicas, ou seja, ao invés de ir no mercado na esquina, vai a pé, ao invés de carro, vai a pé no mercado, 1 ou 2 andares ali que você tem que subir no prédio, vai pela escada, né? Isso acaba sendo uma atividade física, né? Então a gente, assim, promovendo essa questão da saúde, incentivando as pessoas a deixarem o sedentarismo de lado, a gente incentiva não só a fazer os exercícios físicos, mas também as atividades físicas. E assim, o trabalho do professor de educação física, do profissional de educação física, consiste em acompanhar e orientar as pessoas durante a prática de esportes ou exercícios físicos, e seu público é bastante variado. Né? Para exercer a profissão, além do diploma de uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, é obrigatório o registro no Conselho Regional de Educação Física, né? No nosso CREF. Então, assim, a gente não adianta pensar que eu vou trabalhar com um determinado grupo de pessoas só, que eu vou ficar limitado. A gente pode ampliar nosso leque, né? A gente não vai tratar, se for falar de empresa, né? A gente poderia chamar de cliente, né? E acaba que os nossos alunos e alunas acabam sendo nossos clientes, né? De maneira direta ou indireta, mas a gente tem que ver, principalmente, o lado humano da coisa, né? A educação física ela é para isso, ela é para a promoção da saúde. Agora, seja da maneira que for, seja o objetivo que seu aluno ou sua aluna tiverem, você tem que promover a saúde. Né? Seja lá na musculação, seja no futebol, seja na escola, no crossfit, na natação, no vôlei de praia. Então, assim, a gente é profissional de saúde. Tanto é que semana passada acabei tomando a primeira dose da vacina como um profissional de saúde, né? Reconhecido, não, um profissional de educação física reconhecido como um profissional de saúde. Isso é importante para a gente. E a gente entra assim numa questão que muitas das pessoas, quando entram para a faculdade, né,
quando prestam lá algum processo seletivo para entrar para a faculdade, ainda ficam na dúvida. O que eu faço? O que eu faço bacharelado? Faço licenciatura? Para que lado eu vou? Né? Será que é importante a licenciatura? Será que é importante para mim o bacharelado? Então, só para ter uma diferençazinha aqui, né? O bacharelado dá ao profissional de educação física o direito de atuar em academias, clubes, empresas, hotéis e outras atividades que não envolvam o ensino regular, algo que já vai ser transportado para a licenciatura, né? Que permite dar aulas em escolas. No meu caso, por exemplo, eu fiz licenciatura plena, né? Então, assim, acaba que quando eu fiz a faculdade não tinha essa divisão entre bacharelado e licenciatura. Algo que ocorreu há alguns anos atrás, quando a gente começou a dividir o curso em dois segmentos. Né? E, obviamente, você pode muito bem pensar no seguinte: acabei licenciatura, acabei bacharelado, vou fazer a complementação, né? Investir algum tempo a mais na sua formação, né? Você faz a complementação de licenciatura se você fez bacharelado, você faz a complementação de bacharelado se você fez licenciatura, e acaba que isso amplia teu leque de oportunidades, né? Não, a gente não fica tão restrito, né? Você acaba sendo como se fosse a licenciatura plena, igual eu fiz, de tentar um leque amplo de possibilidades. Eu trabalhei durante 14, 15 anos, mais ou menos, em Secretaria de Esporte. Comecei como técnico de futsal e meu último cargo foi superintendente de esporte aqui em Nova Iguaçu. Então, passei por gerência de esportes. Então, acabei trabalhando em várias áreas dentro da Secretaria de Esporte que, talvez, se eu não tivesse, né, uma formação em licenciatura plena, se eu ficasse restrito a, como eu falei, com a minha maior paixão, que é o futsal, talvez eu não conseguisse passar por essas experiências, que, além de agregarem, me possibilitaram conhecer pessoas, que acho que a maior conquista da minha carreira, eu falo isso sempre, por todos os títulos que eu conquistei com futsal, com futebol, com outros esportes, a minha maior conquista é sempre conhecer pessoas, né? Você trocar informações, trocar experiências, né? Esse caso da Turquia, da Croácia, por exemplo, que era um mundial. Então, assim, por mais que tenha a barreira da língua, por mais que tenha algumas restrições de comunicação, a gente acaba conseguindo conversar com todo mundo e conhecendo culturas novas e aprendendo cada vez mais. Eu falo muito isso. Eu não sou o sabedor de tudo, né? Meus alunos me ensinam, sejam eles as crianças, sejam os adolescentes ou os adultos, me ensinam todas as vezes que eu tenho contato. A gente está sempre trocando informação, porque uma coisa que é fundamental, a gente nunca esquecer que as pessoas que vêm para serem nossos alunos e nossas alunas têm uma experiência anterior e podem enriquecer suas aulas. Então, isso é uma coisa fundamental. A gente tem que pensar nisso. Não esquecer ali, meu aluno não fez nada até agora, imagina vocês na faculdade, vocês não passaram por experiência nenhuma durante essa vida toda, né? Então, a gente tem que aproveitar isso. E quando vocês se graduarem, vocês têm que pensar nisso também, nessa questão de, opa, como é que eu aproveito, né, aquilo que meus alunos estão trazendo para mim. E assim, vou passar rapidamente, a gente já falou mais ou menos da licenciatura, né, que é a docência em escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, tanto na rede pública quanto no ensino privado. Já o bacharelado, a gente tem outras possibilidades, né, que a gente pode ser técnico em esporte, professor em academias, clubes recreativos. Isso aí. Eu não estou conseguindo ver o seu nome aqui, mas teve uma pergunta aqui, assim, a licenciatura plena, na verdade, a licenciatura plena era o curso que existia antes da divisão entre o bacharelado e a licenciatura. Então, assim, é como se fosse realmente... Oi? Ana Paula. A Ana Paula respondeu, mas o... Eu respondi, na verdade. Obrigado, Ana Paula, mas o Amando tinha feito aqui a pergunta, agora que eu consegui ver o nome dele. Então, era justamente isso. Não uma junção propriamente dito, né? Mas era um curso completo com as duas áreas. Tá? Acabou que teve essa divisão de licenciatura e bacharelado. Então, quando a gente vai para a licenciatura, que é voltado... vou colocar aqui, Ana Angélica, vou falar qual foi a lei que dividiu. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre legislação da educação física, aí a gente fala direitinho qual foi a lei, qual foi o ano, inclusive. Então, assim, a gente na licenciatura acaba voltando a trabalhar mais para a escola, né, que é a nossa área de licenciatura, e você pode desenvolver não só o ensino regular, mas, de repente, você pode trabalhar também com o esporte dentro da escola, né, algo do tipo. Já o bacharelado, ele te dá uma amplitude maior, né, é um segmento maior, mais chances para você atuar. Né, eu coloquei algumas aqui,
professor em academias, clubes recreativos e esportivos, associação atléticas, associações de classe esportivas, né, como eu trabalhei na própria OAB, que não era uma associação de classe esportiva, mas tem um trabalho, né, também de esporte. Eles têm uma comissão de esporte dentro da OAB. Inclusive, a minha monografia foi feita em cima de direito esportivo, na monografia de conclusão de direito, né? E hoje a gente pode trabalhar em hospitais, clínicas de saúde. O professor Ricardo, semana passada, fez uma palestra excelente falando sobre a nossa atuação, né, na área de saúde. Programas de atividade físicas e lazer, programas de ginástica laboral, empresas e indústrias, o CrossFit, organização de eventos esportivos, personal. A gente pode também fazer consultorias, né, e prestação de serviços a órgãos públicos. Eu mesmo já participei de já organizei várias competições para algumas prefeituras, enquanto não era agente público, justamente assim, dando consultoria, organizando eventos. Então, a gente tem uma gama muito ampla com bacharelado, né? E qual fazer? Na verdade, a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Aí, o que você vai fazer na licenciatura ou bacharelado vai depender muito do teu plano de carreira. O que você pensa para a sua carreira? Né? O que eu quero fazer da minha carreira? Será que a minha carreira ela vai ser mais voltada para a área de esportes, para a área do fitness, para a área de gestão, ou não? Eu gosto da área de escola. Ou será que eu vou fazer os dois, né? Cada um ao seu tempo, para que eu possa atuar nas duas áreas? Então, o que você vai fazer, qual você vai fazer, vai depender muito do seu plano de carreira que você tem em vista, né? Como eu falei, eu tinha ideias na faculdade, tinha vontades de seguir a minha carreira numa determinada situação, e acabou que a carreira foi para outras situações. E me sinto plenamente realizado. Ainda eu tenho muita coisa para fazer ainda. Às vezes, assim, fui cobrado, né, para fazer o mestrado mais cedo, mas acabei optando por fazer uma outra faculdade, acabei optando por fazer outros projetos que não me possibilitavam de fazer o mestrado naquele momento. Hoje eu consegui e achei um mestrado que se adequa ao que eu pretendo pesquisar, e dando tudo certo, a gente parte para o doutorado, depois para um pós-doutorado, e a gente vai continuando, né? Hoje a minha fase é mais acadêmica. Apesar de continuar trabalhando com esporte universitário, eu continuo sendo técnico de esporte de algumas equipes universitárias e organizando eventos universitários, mas hoje eu estou tendendo mais para esse lado, né? Mas hoje eu tive a maturidade suficiente para saber qual mestrado eu queria, o que eu queria realmente fazer da minha dissertação. Então, isso é importante. Obviamente, quando a gente entra, a gente tem uma série de dúvidas, e quando acaba a faculdade, quando acaba a graduação, as dúvidas algumas ainda vão continuar. A gente vai sempre carregar algumas dúvidas, e isso é bom, porque a dúvida gera vontade de conhecer outras coisas. Obrigado, Ana. Obrigado. Então, a dúvida gera, né? Se não tiver a curiosidade, não tiver a dúvida, como é que a gente vai pesquisar? Né? O que a gente vai fazer? Então, a pesquisa é extremamente importante para a nossa área, e a gente vai falar um pouquinho sobre aonde a gente pode atuar, e a pesquisa é uma delas, né? Uma dessas áreas. A gente vê aqui duas possibilidades, né? Um personal, uma outra professora conversando com as crianças, e eu quero que vocês notem nessa foto aqui a postura, né, dos dois profissionais, que a postura para a gente é muito importante, né? Vocês veem aqui que à esquerda, o personal ali perto da aluna, tentando orientar, tentando fazer com que ela faça o movimento correto. Já na foto da direita ali, a gente vê a professora abaixada, né, tentando ficar no mesmo nível das crianças, né? Porque, de repente, eu nunca tive tanto problema com isso, como eu sou mais baixo, então as crianças acabavam ficando quase que da mesma altura, né? Mas eu trabalhei com crianças, quase bebês praticamente, trabalhei com natação também, e iniciação esportiva principalmente, é uma área que eu gosto bastante, então eu sempre gostei de abaixar, ficar ali no mesmo nível, para que a criança também não se sinta intimidada quando está te olhando, né? Vai olhar assim para o alto, vai falar, pô, quem é esse aí que está falando isso? Tá lá no alto, falando um monte de coisa, né? E a criança, a gente sabe que o que mais importa para a criança é brincar. Então, você tentando ficar ali no mesmo nível dela, né? Fica mais fácil para ela te entender e para ela se sentir acolhida. E é a mesma coisa quando a gente vai falar com o cadeirante, né? Que é tentar ficar geralmente no mesmo nível, para que assim a gente possa ter uma transmissão, né? Uma comunicação boa.
E uma coisa interessante que eu gosto muito, inclusive eu sou professor de prática profissional em Nova Iguaçu, né, que a gente hoje chama de prática profissional, mas que antes era o estágio, né, mas a gente continua chamando de estágio, e eu gosto muito dessa área, né? E o estágio, né? O que eu faço com o estágio? Para que serve o estágio? Então, assim, o estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque promove a oportunidade de vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, propiciando desta forma a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo estagiário, né? Então, ele vai acabar ali aliando o conhecimento acadêmico com a prática. E a gente sabe que, por exemplo, bacharelado, no nosso currículo da Estácio, a gente tem 4 práticas profissionais. Já a licenciatura, a gente tem 3 práticas, né? Educação infantil e ensino fundamental 1, educação fundamental 2, desculpa, e o ensino médio. Já o bacharelado, que a gente tem 4 estágios, né, obrigatórios, que a gente vai falar a diferença entre obrigatório e não obrigatório. Então, o que eu oriento os meus alunos hoje? Façam os estágios em várias áreas, conheçam várias áreas. Por mais que você goste de musculação, se você está fazendo o bacharel, tenta atuar em outra área ali dentro da academia mesmo. A academia proporciona hoje uma gama de atividades e a gente acaba ficando restrito a uma só. Então, quanto mais você amplia seu leque de conhecimento, mais você acaba tendo oportunidade, você vai conhecendo mais pessoas. Tem uma frase muito interessante, assim, que é uma frase antiga, que as pessoas falam: quem não é visto não é lembrado. Né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo ali conversando com as pessoas, interagindo, o que a gente chama no business, né, de networking. Você vai conhecendo, e no estágio é importante. A estágio é o primeiro passo para uma carreira, né, para a entrada da profissão. E se você desempenha bem suas funções dentro do seu estágio, você com certeza, você pode ser lembrado lá na frente, você vai ser lembrado lá na frente. Hoje em dia, com a pandemia, está um pouco mais difícil as escolas, né? Porque, assim, a questão das escolas hoje, a gente já tem uma série de restrições dentro da escola, né? Porque, às vezes, a gente é visto como uma recreação, como um tempinho ali para poder ter uma reunião de responsáveis, um conselho de classe. Às vezes, a gente é impedido de participar de alguns conselhos de classe. Eu já comprei muitas brigas em relação à atuação do profissional de educação física dentro da escola. Eu estou há 18 anos no município do Rio e tenho uma professora que até hoje ela ainda é meio assim comigo, porque eu briguei que ela queria deixar 8 alunos de castigo, sem assistir a minha aula, sem praticar a minha aula. Eu falei que não, me impus como professor regente, né, e concursado. Então, assim, agora, tem essa questão da visibilidade. Quanto mais você amplia teu leque, esse leque também é ampliado para as oportunidades. Quanto mais você conhece pessoas, mais chances podem aparecer. E você fazendo estágio em várias áreas, você acaba também se aperfeiçoando, né? Você não fica limitado a uma área. E, de repente, você acaba gostando de uma determinada área que você nem imaginava que você iria se interessar. Né? Só. Vocês verem como é que eu sou tão apaixonado por educação física, até que a minha garrafinha é de educação física também. Então, o estágio é muito para isso, né? E o principal objetivo do estágio é proporcionar para os alunos instrumentos de preparação para a introdução e inserção no mercado de trabalho. Mediante ambiente do aprendizado adequado e acompanhamento pedagógico supervisionado pelo professor em sala de aula. Aqui eu botei em sala de aula, mas a gente pode transferir para um boxe de crossfit, para a sala de musculação, para um clube de futebol ou de qualquer outro esporte. Né? O importante é quem está ali do seu lado, a gente tentar, assim, a gente fala uma palavra forte, você tentar tirar o máximo possível daquele profissional que está ali perto de você. Né? Fazer com que aquele profissional perceba que você está interessado e perceba que você quer ajudar. Você não está ali no estágio para tomar o lugar daquele professor. Pelo contrário, você está ali para ajudar. Você está ali para, de repente, compor uma equipe com aquele professor ou professora que está te ajudando ali. Então, isso é importante, porque quanto mais você demonstra interesse no seu estágio, mais você aprende e mais as pessoas notam. Pô, essa pessoa aqui pode ser realmente um grande profissional. Vou falar, Igor. Vou falar já, tá? Qual é o período que a gente pode entrar no estágio?
Deixa eu só adiantar aqui. Essa é a Lei número 11.788, né, de 25 de setembro de 2008, que é a Lei Federal do Estágio. Só vou falar o artigo 1º rapidinho, né? O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, né, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. Tá? E a gente tem o estágio obrigatório e não obrigatório. Geralmente, o nosso estágio não obrigatório, a gente começa a fazer ele por volta do 3º período. Já no estágio obrigatório, que faz parte do componente curricular da faculdade, ele beira ali o 4º e 5º períodos, mais ou menos. Como a grade de vocês é mais flexível, vocês têm algumas possibilidades, né, de puxar algumas, se não tiver pré-requisitos. Mas, geralmente, assim, meu conselho é: façam a partir do 3º período, que você já tem uma vivência um pouco maior dentro da faculdade, né, uma vivência acadêmica um pouco maior. E o obrigatório, que é componente curricular, você começa a fazer ali mais ou menos entre o 4º e 5º período. Qual é a diferença do obrigatório para o não obrigatório? Que o não obrigatório é um estágio que você está fazendo por conta própria para você começar a aprender também na prática. O obrigatório, ele te remete a notas. Você tem lá um professor, como eu sou professor aqui em Nova Iguaçu, da prática profissional, que vai te orientar na faculdade, que vai ver relatórios, que vai lançar nota, que fazem parte do componente curricular da faculdade. Então, a gente falou bastante aqui, né, do estágio na educação física. Eu coloquei aqui: o estágio coloca em prática conhecimentos de sala de aula e ajuda a definir o rumo de carreiras. Foi o que eu falei: quanto mais oportunidades, mais áreas a gente consegue passear no nosso estágio, mais amplitude de oportunidades a gente vai ter. Me formei, e agora? Acho que a grande pergunta, né, que todo mundo se faz quando se forma: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual direção eu tomo? Qual o sentido que eu dou na minha vida aqui? O que eu estou fazendo? E vou em busca de quê? De emprego. Há vagas. Aonde que estão essas vagas? As vagas vão cair no meu colo se eu ficar dentro de casa parado? As vagas vão cair no meu colo se eu não me interessar pela minha carreira? Se eu não... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puder fechar aí, agradeço. Obrigado. Então, assim, a vaga não cai no teu colo. O emprego não cai no teu colo. O emprego começa lá na tua graduação, quando você começa a se preparar para ele e começa a fazer, não só pensar em pós, não só pensar no mestrado, no doutorado, mas a gente tem que fazer cursos, a gente tem que procurar se interessar por várias áreas, né? E, assim, não só da educação física, porque quando, de repente, você vai lá fazer um personal, por exemplo, você tem que também ter uma cultura, um conhecimento de várias áreas. E, de repente, aquela pessoa que está fazendo personal, além da promoção da saúde, ela também quer conversar, né, entre um exercício e outro, ela quer uma opinião sua, ela quer saber, né, sobre um programa, uma série que passou, um filme, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ampliar a nossa capacidade cultural. A gente tem que ver filmes, ler livros, seja físicos, seja e-books, seja pelo Kindle, seja assistir o maior número possível de filmes, tentar passear por várias áreas que não sejam só educação física. Camarada, fecha sua câmera aí, filhão. Tá deitado aí, pô. É o Rodrigo, né? Então, assim, a educação física, quais são as áreas de atuação? A gente tem o ensino, tem orientação, supervisão e atividade física, esporte, recreação, saúde, reabilitação. Obviamente, você não vai fazer uma reabilitação, né, se equiparando ao fisioterapeuta, mas você pode integrar uma equipe com fisioterapeuta, com médico, para ser ali uma equipe multidisciplinar. Pesquisas que são importantes, né? Cada hora a gente está descobrindo novos fatores, novas formas de... A fisiologia, ela tem nos dado vários elementos para que alguns exercícios que antigamente eram feitos não são mais realizados ou então aprimorados, né? A própria Covid agora mostrou o quanto é importante, né, através das pesquisas, a gente está sempre se exercitando. A gente tem a parte da gestão, que é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu me especializei muito. Cheguei a estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, trabalhei bastante com gestão na Secretaria de Esporte.
turismo ecológico, né? A gente pensa, pô, turismo ecológico, mas a gente falou, são as trilhas, rapel, as caminhadas, montanhismo, tanta coisa que a gente tem para fazer e tanta área, principalmente no Rio de Janeiro, que pode ser explorada, né, com essa parte do turismo ecológico, e você consegue ter também essa questão da cidadania bem aflorada, né? Que, pô, se eu estou fazendo turismo ecológico, não é só eu chegar aqui e fazer o exercício, eu tenho que cuidar daquele espaço, né? Imagina eu estou na praia, lá com uma turma de não sei quantos alunos no funcional, cada um levando uma garrafinha de plástico, e cada dia que faz a aula deixa a garrafinha na areia. Né? Daqui a pouco essa praia vai estar como? Impraticável. Impraticável para mim, impraticável para a vida que está ali, né? Naquela praia, no mar. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Tem a ginástica laboral, que é uma área muito interessante, e a gente tem, assim, depois eu posso passar para vocês alguns dados de quanto que o exercício físico diminui a questão de faltas no trabalho, né, por conta da prevenção de lesões ou de algumas doenças. Então, nossas áreas são muito amplas, a educação física é muito extensa. E tudo isso para quê? Para que eu consiga chegar na frente. Mas para eu chegar na frente, eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu chego na frente por méritos próprios. Né? Eu quero me destacar, mas eu vou me destacar de uma maneira que, assim, dos meus méritos, não por desmérito de alguém, mas sim porque eu sou reconhecido como um bom profissional. É isso que a gente tem que pensar. Né? E aqui o perfil do profissional de educação física, né? Profissional formado em educação física, ou aquele que vocês mesmos ainda estão se formando, estão se graduando, paciência e inteligência emocional, conhecimento acadêmico, respeitar os limites de cada pessoa. Você tem que entender, quando a gente, né, princípio da individualidade biológica, que a gente tem que pensar o tempo todo em treinamento, né, por mais que você não goste de determinadas áreas, você tem que saber, né, para você poder aplicar, de repente, o mesmo exercício que serve para mim não serve para outra pessoa, né? Ser ético, acho que isso é fundamental. A ética, para mim, é algo que é fundamental na carreira, na vida, no nosso dia a dia. Né? Você consegue vencer na vida sem que você atropele as pessoas. Né? Tem que estar pronto para lidar com pessoas, você tem que gostar de trabalhar com pessoas. Né? A gente tem a questão da sociabilidade, tem a questão da interação o tempo todo. Então você tem que gostar de estar com pessoas. Você tem que gostar do que você faz. Clareza na hora de explicar, o teu aluno tem que saber o que está fazendo, não é simplesmente fazer por fazer, tem que pensar o movimento. A nossa faculdade ela é feita baseada no movimento, seja ele qual for. Então, não adianta só reproduzir esse movimento, o teu aluno tem que saber o que ele está fazendo, o teu aluno tem que saber pensar aquele movimento. Aqui eu botei algumas qualidades que toda empresa procura em um profissional: proatividade, atitude positiva, ética e honestidade, pontualidade, comunicação, flexibilidade. Né? Essa é uma frase que eu gosto muito, 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 que eu levo muito comigo todos os dias, né? Que o que é a nossa profissão? É respirar saúde todos os dias e sempre acreditar na evolução das pessoas. A gente trabalha com a evolução das pessoas, com a nossa própria evolução. A gente vai sempre querer progredir e nunca regredir. Então, seja assim, seja como pessoa, seja como profissional, seja você ajudando alguém ali na musculação, na escola, no boxe, no clube, na praia, a gente tem que acreditar na evolução das pessoas. Não chegar e desanimar o teu aluno, a tua aluna, ó, não faz isso, que isso não vai dar certo, mas você tem que ter a clareza de falar para ele, ó, todo mundo tem um limite, mas vamos em frente, vamos junto. A gente tem que caminhar junto com os nossos alunos, sempre, o tempo todo. A legislação da educação física, a gente já está quase estourando o tempo, né, Silvio? Mas vou dar uma adiantada rápida aqui. Né? A Carta Internacional de Educação Física do Esporte da Unesco, elaborada em 1978, estabelece que a prática da educação física do esporte é um direito fundamental de todos. É um direito constitucional nosso, está na nossa Constituição de 1988. Né? A gente tem a Lei 9696 de 98, que essa lei ela regulamentou a profissão de educação física, ela deu respaldo jurídico para que a gente, graduado, ocupe o nosso espaço realmente, né? E criou também o sistema CONFEF e CREF. Aqui tem a classificação brasileira de ocupações, que a gente
desde o ano passado é reconhecido realmente, né, sob o Código 224140 como profissional de educação física na saúde. Alguém mexeu aí no slide. Às vezes acontece isso mesmo, Rafael. Eu até fechei. Eu já percebi que isso acontece comigo também. Mas tranquilo. Acho que é a ansiedade de querer ver o próximo slide, né, Silvio? Pode ser. Então, a gente tem aqui, ó, como eu falei, 9696 de 98, né, que criou o sistema CONFEF, CREF, que é o Conselho Federal e Regional de Educação Física, né, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os respectivos conselhos federal e conselhos regionais, que são os sistemas que têm o poder de delegado pela própria União, né, para normalizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da atividade própria dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas, né? Não sei se vocês sabem, quando a gente faz a inscrição como pessoa física, se você tem uma empresa voltada, né, para a área da educação física, a gente tem que ter o registro dessa empresa também. Então, isso é importante saber, porque às vezes, vou montar uma empresa para fazer alguma coisa e não preciso ter um registro, mas é passível de fiscalização. Isso aqui é um tema polêmico, né? Educação física ser ou não ser formado para ensinar lutas, dança e tênis, né? Hoje, algumas resoluções apregoam que não precisa ser, né? Mas só pode ensinar especificamente aquela determinada modalidade ali, por exemplo, quem é de luta, quem é de dança, quem é de tênis, não pode fazer preparação física, só pode ensinar o aspecto técnico, né, dessas modalidades. Aqui só uma curiosidade rápida, né? Esse é o Discóbolo de Miron, não sei se Miron, eu acho, não... Me corrija aí, Silvio, se eu estiver errado. Miron ou Miron, a gente sempre confunde. É o símbolo da educação física, né? Que ele representa vigor, energia e vitalidade, que são características inerentes aos atletas, né? Obviamente é uma visão, né, já um pouco mais antiga, a gente consegue ampliar essa visão da educação física hoje, mas é uma escultura feita pelo grego Miron, em bronze, que retrata um atleta preparando-se para lançar o disco, né? Então, assim, ela foi escolhida para representar os profissionais de educação física no Brasil, conforme a aprovação em 2002 pelo Conselho Federal de Educação Física. E o planejamento da sua carreira? Né? O plano de carreira consiste em aliar talentos, conhecimentos e anseios pessoais com as necessidades do mercado, para que o profissional expresse seu potencial de melhor maneira. De modo geral, ele ajuda a compreender quais os requisitos, atribuições e competências serão fundamentais ao longo dos anos. Ter um planejamento bem estabelecido facilita o desenvolvimento profissional, pois direciona as ações, gerando mais segurança nos passos que serão dados. Então, quando a gente pensa na nossa carreira, a gente tem que pensar no planejamento dela. O que eu quero fazer? Né? O primeiro passo vocês já deram, que foi entrar para a graduação, para se graduar em profissionais de educação física. Segundo passo, para qual área que eu vou atuar? O que eu quero fazer? Quando é que eu posso fazer minha pós? Quando é que eu posso fazer meu mestrado? Quando é que eu ingresso no doutorado? Quando é que eu vou fazer curso de extensões? Né? Será que só essa área aqui da educação física me interessa? Será que eu posso colocar mais alguma coisa aqui nesse meu planejamento? O que eu posso fazer, né, a mais para poder ampliar o meu planejamento? Lembrando que todo planejamento ele tem que ser flexível, ele não pode ser rígido, porque se alguma coisa dá errado, você perde completamente o controle. E o que você vai fazer? Vai ficar perdido naquela situação ali? Não vai saber para onde ir? Né? A gente sabe que é difícil a gente ter o controle. Difícil não, é impossível a gente ter o controle de todas as nuances que acontecem na nossa vida. E com a nossa carreira não é diferente. Por mais que a gente planeje, alguma coisa pode dar errado. A gente tem que ter sempre alternativas para aquele algo que deu errado. Né? Não pode ser rígido. Não, só vou trabalhar com isso, não quero saber das outras situações. Mas quando essa situação não tiver? Vai fazer como? Né? A vida cobra da gente, não tem jeito. A gente não vai ficar dependendo dos outros eternamente. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade no nosso planejamento. E o planejamento, ele o quê? Otimiza o investimento de tempo, dinheiro e energia para áreas importantes. Você não fica perdido falando o que eu vou fazer agora, o que eu faço? Ou será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Não, você tem ali algo para poder
seguir. Concentra a atenção nos objetivos certos, direciona a aprendizagem de novas habilidades, fornece mais capacidade de análise para a tomada de decisões, favorece a escolha entre as oportunidades e facilita alterações no rumo profissional. Foi o que eu falei, eu queria fazer uma coisa. Meu sonho era ser preparador físico ou treinador de futebol. Fui para outras áreas. Então, esse planejamento que eu fiz tinha flexibilidade. Então, acabou facilitando o quê? Eu ir para outras áreas da educação física. Planejamento estratégico de carreira na educação física evita que os profissionais fiquem confusos em meio às opções disponíveis. Como eu falei, a gente tem uma gama muito grande na educação física. As nossas áreas são amplas, a gente não pode ficar restrito. Mas, ao mesmo tempo que essa amplitude nos dá várias oportunidades, pode também nos confundir. E aí? E agora? Com tanta área aqui, o que eu faço? Né? Mas acho que o principal é isso aqui, ó, a paixão pela educação física. É você ter paixão pelo aquilo que eu faço. Eu sou um cara completamente apaixonado pela educação física. Muito, muito mesmo. Eu sofri pressões para não ser professor de educação física, por uma série de questões, mas cheguei até a cogitar em abandonar a faculdade, mas 2 professores conversaram comigo durante 1h30 e falaram: Rafael, porra, você gosta, você está aonde você gosta, você tem que seguir. O que a educação física vai te proporcionar? Será que se você estiver lá com terninho e gravata, cheguei a fazer direito, mas pensando no lado esportivo também, trabalhando de 9 às 5 no escritório, você vai se sentir feliz? E vou te falar, minha resposta é não. Eu me sinto muito feliz com a minha profissão. Não me arrependo nem um pouco de tudo que eu fiz nela até hoje. Nada, nada, nada. E uma frase que eu queria até encerrar a nossa palestra aqui com essa frase, que eu falo sempre, que a educação vem antes da física. Se a gente junta a educação física, a gente tem uma palavra. Agora, a educação vem antes da física. É o quê? Nós somos educadores o tempo todo, independente da área que a gente atua. Nós somos educadores, então a gente tem que pensar sempre, a educação vem antes da física. Ana, obrigado. Tá? Faltou só te falar qual era o ano da lei que dividiu a licenciatura e bacharelado, a gente passou um pouquinho, até por conta da hora. Não tem problema não, é que eu preciso sair mesmo, você desculpa, tranquilo, mas eu vou disponibilizar no Instagram lá, e vai ter, essa palestra vai estar em módulos no Instagram. Perfeito, muito obrigado. Quem quiser, depois eu mando os slides. Tá bom. Muito obrigado, professor, e parabéns, hein? Silvio, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, professor Silvio. Tchau, tchau. Até logo, obrigado aí. Angélica. Isso aí. Tchau, tchau. Rafael. Era um papo para 2 horas ou mais, mas a gente sabe das restrições nossas de horário, a gente teve que correr um pouquinho, mas quero te agradecer pela oportunidade e falar para o pessoal aí que está na faculdade que eu estou à disposição, independente de serem meus alunos ou minhas alunas, a gente é colega de profissão desde o primeiro momento. Obrigado pela presença de todos aí, Silvio. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para o pessoal sobre a nossa carreira, que a gente ama tanto, né? E você também é um apaixonado pela educação física. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, estou colocando o link aí, tá? Antes de me despedir do Rafael aqui, estou colocando o link, tá bom? Para o preenchimento de vocês. Então, podem entrar no link para fazer o preenchimento aí, tá? Estou baixando aqui a lista de presença também, de qualquer maneira, estou me assegurando aqui de 2 lados, tá legal? Só para lembrar vocês que o link da palestra de hoje, né, eu vou estar pegando o vídeo, vou colocar lá no canal do YouTube, tá bom? E depois vou estar compartilhando isso com vocês também, beleza? E agradecer ao Rafael, tá, pela excelente explanação dele sobre a nossa área, né? A educação física, à medida com que a gente vai avançando na educação física, a profissão ela só se fortalece, ela só cresce, né? Por mais que nós estejamos nesse período sensível do jeito que nós estamos, né? Mesmo assim, a educação física ela cresceu demais, né? Hoje a gente percebe aí quantos estudos vêm saindo sobre a educação física, o papel dos exercícios físicos, né? Diminuição, né, da permanência, redução de infecções, né, diminuição da permanência de internações. Então, a educação física hoje, de certa maneira, ela ganhou muita força, né, e é sempre bom ter profissionais aqui como o Rafael para trazer, né, uma visão mais ampla do que é a profissão para todos nós, né. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, agradeço aí pela sua presença, tá?
Excelente palestra, excelente conteúdo, né? Colocações que foram muito boas. Os alunos adoraram também. No decorrer da palestra aqui, eu acabei vendo em alguns grupos aqui também, o pessoal, né, sempre manifestando muito bem em relação a tudo que você colocou aí, tá? Parabéns pela palestra. E eu vou fazer uma divulgação super rápida aqui também da palestra da próxima semana, né? Dia 15 de abril, tá, galera? Então, no dia 15 de abril, nós temos aqui, ó, a presença da professora Viviane Faleiro, tá? Próxima palestra, em breve nós estaremos aí, ó, divulgando para vocês o link, tudo certinho, mas semana que vem, tá? A professora Viviane Faleiro também é docente aqui da instituição, né, do Campus Norte Shopping, da Universidade de Estácio de Sá, e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o papel do profissional de educação física atuando ali na fibromialgia, tá? Muito legal esse tema aqui também. Esperamos vocês na próxima semana, tá bom, pessoal? Rafael, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Com Silvio. Deus, tá? Prazer. E é isso aí. E fico à disposição para o pessoal quiser aí depois bater um papo, a gente vai conversando. Sem dúvida nenhuma. É isso aí, galera. Só vou correndo agora que meus alunos de abordagem e método estão me esperando. Beleza. Fala, Rodrigo. Oi, então, eu queria saber como é que eu faço para botar meu nome na lista de presença. Tem o link aqui que eu acabei de divulgar. Vou colocar ele aqui de novo. Tá aí no chat, tá? Pode aparecer, por favor? No chat? Isso, tá no chat aí. Onde eu posso apertar aqui? Peraí. É só apertar aqui no tipo... ocultar participante, é isso? Mostrar a conversa, não é isso? Não, é conversa, isso. Lá em conversa. Boa. Então, ó, tô indo, tá, Silvio? Valeu, pessoal. Vai lá pra aula. Obrigado, a gente fala depois com calma. Grande abraço. Obrigado. Também esqueci de dar o nome de semana passada também, né? Azul,